A paz do Senhor, professores de jovens e adolescentes, espero que estejam todos bem. Eu me chamo Deise, congrego no Jardim do Estádio e sou a comentarista da lição Oração, um estilo de vida. Desta vez nós vamos falar sobre a lição 3, Oração, uma conversa de pai para filho. Antes de começarmos com o conteúdo da lição, quero antes ver com vocês 3 coisas importantes. A primeira delas é uma sugestão. Que tal começarmos a nossa terceira aula do trimestre perguntando para os nossos alunos como está a vida de oração de cada um deles? Ou perguntamos também o que eles já aprenderam até aqui sobre oração. Lembrando que na primeira lição a gente chegou a uma definição do que é orar. Falamos de encontro, de conversa, de como a palavra de Deus nos convida à oração. Falamos também na lição 2 que a oração é, na verdade, um mandamento e uma promessa do nosso Senhor, do nosso Deus. Então, mesmo em 2 lições apenas, os nossos jovens, adolescentes, alunos já tiveram contato aí com informações importantes sobre oração. Então, que tal perguntarmos para eles, revisarmos o que eles já aprenderam e entendermos como está a vida de oração deles. E a gente também na última lição, no último conteúdo que compartilhamos aqui, também sugeri que nossos jovens adolescentes pudessem talvez começar um diário de oração ou um plano diário de oração. Se alguns de vocês, se vocês compartilharam com os alunos essas ideias, que tal no início da terceira aula perguntarem, e conferirem se eles fizeram, se eles começaram essas práticas, de forma que a gente começa a terceira aula fazendo esse momento de revisão. Seja perguntando como está a vida de oração deles, o que eles já aprenderam sobre oração até aqui, ou se algum deles já começou um diário de oração ou um plano diário de oração. Dessa forma a gente começa a lição 3 já trazendo aí à mente deles não apenas o conteúdo na teoria ou escrito na revista, mas já fazendo eles pensarem na prática, do que eles estão aprendendo já para o cotidiano deles, ajudando eles a pensarem a já ter ou não a oração como prática, como uma rotina, como realmente uma ação, uma atitude diária deles no relacionamento com Deus. Que tal começarmos a lição 3 com essa contextualização prática da vida deles e a prática de orar? Outra coisa também que eu gostaria de conversar com vocês logo nessa terceira aula, que é falar sobre as nossas referências bibliográficas. Para a terceira lição, nós citamos alguns autores aí, E esses autores estão ligados aí a diferentes livros. Então, a gente está falando aí, mais uma vez, de Timothy Keller, no livro Oração, Experimentando Intimidade com Deus. Também o livro de Spurgeon, sobre as grandes orações da Bíblia. E tem um livro do Spurgeon também, que eu usei como referência e base para a lição 3. Ele não está aqui na minha estante, porque era emprestado e eu já devolvi. Mas é o livro Sobre a Graça. Então, é um livro muito legal do Spurgeon também, e que ele fala muito da obra da salvação, de como ela acontece, de como a graça de Cristo por meio da cruz nos alcança. É um livro muito legal também que me ajudou na escrita da revista. A gente tem também o livro de Martinho Lutero, a explicação do Pai Nosso, e também citação aí de George Miller, que está baseada no livro Respostas à Oração, que nós citamos lá no primeiro conteúdo que compartilhamos aqui.
E além disso, tem um outro autor que está aí citado na lição, que é o Paul Freston. É um autor, não é ligado a um livro exatamente, na verdade é um autor, um colunista da revista Ultimato. Essa revista é uma revista que você pode assiná-la e receber aí os exemplares de forma bimestral. E nessa revista tem aí uma coluna, né, uma matéria que ele escreveu chamada O Pai Nosso, Nome e Reino, Perdoar e Perseverar. É um exemplar de dezembro de 2023, mas tem um texto super legal, eu cito aí, e a gente vai pensar um pouquinho sobre as reflexões que ele nos trouxe aqui nessa matéria da revista Ultimato de dezembro de 2023. Então, muito bem, temos aí as referências, as bases bibliográficas da nossa lição 3. Por último, aqui, antes da gente começar o conteúdo, quero enfatizar uma coisa importante que eu ainda não tinha compartilhado com vocês, ainda não tinha dado destaque a isso nos 2 últimos conteúdos, que é a importância de nós termos em mente os objetivos da lição. Todo o início de lição aqui da revista, a gente sempre tem aí pelo menos 3 tópicos como objetivos. E eu acho importante a gente ter isso como um guia mesmo, né? Pra gente, como professor, como aqueles que ensinam. Porque muitas vezes o conteúdo, muitas vezes não, né? Sempre o conteúdo é rico, repleto, né? De ensinamento, de reflexões, meditações da palavra de Deus. E a gente pode, em algum momento, se desviar do conteúdo, até por conta de termos talvez uma classe que participa bastante, que testemunha, que compartilha ali também suas reflexões. Pode ser aí que em algum momento nas nossas aulas a gente acaba perdendo, como se diz, o fio da meada. E é importante a gente ter em mente os objetivos que as lições propõem para nós. Então, por exemplo, na lição 3, nós temos aqui 3 objetivos, que é entender a oração do Pai Nosso como um modelo ensinado por Jesus, reconhecer a nossa adoção como ato de amor e privilégio concedido por Deus, e também refletir sobre o papel da fé no relacionamento com o Pai. Então, é como se fosse aí uma linha de condução, os objetivos. Quero sugerir também para vocês, professores, termos em mente sempre os objetivos da lição para construir o nosso plano de aula e também para conduzir a aula em si, para que a gente não se perca, né, nas muitas ideias ali que podem acontecer durante 1 hora e que a gente não deixe passar também nada do que já era importante, nada do que já era proposto para nós. Então, deixo aí essa sugestão, esse cuidado necessário para termos em mente os objetivos de cada lição, para mantermos o foco daquilo que é proposto a cada um dos conteúdos que nós temos aí ao longo do trimestre. Combinado? Então, muito bem. Agora sim, bora lá, vamos diretamente ao nosso conteúdo. E a gente vai falar na lição 3 sobre a oração do Pai Nosso. A partir desta lição, a gente começa a entender a oração do Pai Nosso e tudo que ela tem de ensinamento para a nossa vida, para a prática da vida cristã. Então, a oração do Pai Nosso, ela está aí tanto no texto de Mateus, no capítulo 6, como no texto de Lucas, capítulo 11, logo no início. E ambos os trechos estão em contextos de oração.
A gente vai ver que em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso está no contexto do Sermão da Montanha. E o trecho que antecede a oração do Pai Nosso é um trecho de Jesus ensinando sobre oração para a multidão, para os seus discípulos. Em Lucas, o contexto também é oração, né? Então ali também tem os discípulos pedindo para aprenderem a orar, e percebam que em seguida, em Lucas 11, a gente tem uma das parábolas em que Jesus chama nossa atenção para orar, para perseverar em oração. Então entendam que a oração do Pai Nosso, em ambos os trechos, Mateus capítulo 6 ou Lucas capítulo 11, é um ensinamento de Jesus, é parte de um ensinamento de Jesus sobre orar, sobre manter contato com Deus. É importante a gente ter isso em mente. E aí, logo na leitura bíblica, nós temos o trecho de Mateus, capítulo 6. E logo na introdução, a gente tem aí uma explicação de Spurgeon a respeito da oração do Pai Nosso. E eu li essa explicação no livro sobre os sermões dele, das grandes orações da Bíblia. E eu achei fantástico, assim, né? As ilustrações que Spurgeon trouxe a respeito de cada trecho da oração do Pai Nosso. E ele aí coloca uma palavra, praticamente, como explicação para cada um dos trechos. Então, por exemplo, aqui, né, a gente está falando, ele, né, entendendo aqui o trecho, Pai Nosso que estás nos céus. Ele coloca aqui a explicação. É como se fosse um filho longe de casa. E aí ele coloca também, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma oração de um servo. E aí ele vai destrinchando cada um dos pedidos e para cada um dos pedidos ele indica ali uma atitude do filho, né, de Deus, do discípulo, para exemplificar aqui do que se refere, né, cada um desses pedidos. Acho muito legal e acho importante a gente apresentar isso para os nossos alunos. Então, se você tem aí, de repente, o recurso de um projetor, ou mesmo numa lousa, enfim, colocar aí esses links, né, para cada trecho, uma atitude dessa, um comportamento desse que Spurgeon coloca, que a gente cita aqui. Eu achei super interessante, muito criativo e muito didático também. E a gente vai conseguir fazer muito o link dessas instruções que Spurgeon cita com todas as próximas lições em que a gente vai olhar cada um dos 7 pedidos da oração do Pai Nosso. Então eu achei muito criativo, muito legal. Sugiro que vocês, professores aí, usem também essas analogias que Spurgeon nos propõe, porque eu acho que podem ser aí explicações muito breves, mas muito esclarecedoras da profundidade da oração do Pai Nosso. Porque percebam que cada um desses pedidos e cada uma das indicações de Spurgeon fala de um estilo de vida, né? Quando a gente fala aqui que por meio dos trechos da oração nós somos um servo, cada um de nós é um servo, cada um de nós é um mendigo, cada um de nós é um pecador. Então ele está falando aqui de um estilo de vida, né? De uma identidade aqui baseada nos pedidos da oração do Pai Nosso. Então, vamos explorar isso, acho que pode nos render conversas e reflexões muito interessantes para os nossos alunos. E aí, no tópico primeiro, a gente já traz a oração do Pai Nosso como um modelo. E aí, nós precisamos ter em mente, como professores, que oração modelo não significa ser uma regra, né? Algo rígido ou algo decorado. Pelo contrário, a oração do Pai Nosso, nós vamos entender que ela nos serve como um guia para nos inspirar, para nos instruir, nos orientar.
Então, nós temos aí 2 trechos bíblicos que falam da oração do Pai Nosso, e aí a gente precisa trazer em mente que elas não são, inclusive, a oração do Pai Nosso não é repetida, né, em nenhum momento na Bíblia. Então, isso, por exemplo, já é um sinal de que não é uma oração a ser decorada e reproduzida na íntegra como algo obrigatório, como regra. Não. Está falando muito mais dos princípios de Deus para o nosso relacionamento com Ele e do relacionamento dele conosco, para que possamos assim ser inspirados, orientados e principalmente esclarecidos sobre aquilo que Deus tem para nós e para a nossa relação com Ele. Então, precisamos entender aqui que, na verdade, a oração do Pai Nosso, a oração modelo ensinada por Jesus, é um guia de assuntos importantes, né? Temas importantes para nos deixar aí cientes do que realmente para Deus importa. E se importa para Deus, tem que importar para nós também. Então, nessa oração do Pai Nosso, e aí Lutero coloca aqui em duas instruções, né? É para nos ajudar a entender o que pedir e como pedir. Então, não necessariamente a gente precisa, mais uma vez, repetir o que é dito, mas a gente precisa entender os assuntos importantes que a oração do Pai Nosso nos propõe. Então, a gente vai ver que entender o que devo pedir na minha oração, né? E como devo pedir na minha oração é aquilo que, na verdade, a palavra de Deus nos ensina. Então, nós falamos isso nos conteúdos, nas lições anteriores, né? E aí a gente vai ver que a partir da oração do Pai Nosso, sendo uma instrução, uma orientação, a gente vai entender que toda a palavra de Deus nos ensina a orar, né? Todos os princípios, todos os salmos, as parábolas, os testemunhos, as histórias, os exemplos, né? Tudo na palavra de Deus nos ensina a orar. Por quê? Porque nos ensina a vontade de Deus para a nossa vida. Então, a oração do Pai Nosso é um guia e é, na verdade, também uma atividade, uma tarefa, né? Que o Senhor Jesus nos propõe para fazer em cima de todos os outros ensinamentos bíblicos. E é isso que Martinho Lutero propõe, e a gente coloca aqui na revista, que o fato de lermos a Bíblia, seja, por exemplo, um salmo ou uma história bíblica, como a história de Josué, conquistando Jericó, né? Até uma parábola de Jesus, até um testemunho em Atos dos Apóstolos, né? Ali as histórias vividas por Paulo e os outros apóstolos. Então, tudo ali na Bíblia, tudo na palavra do Senhor, nos inspira a orar. Por quê? Porque por meio dela a gente pode entender ali o que Deus tem para nós, né? O que o Senhor está nos confrontando, nos transformando, nos mudando, e por isso tudo na palavra de Deus é pauta para conversa, né? É a forma de Deus, como a gente já aprendeu, puxar assunto conosco. E aí aqui já entra uma sugestão para, ou talvez o reforço da sugestão que nós já fizemos na lição passada, que usar a palavra de Deus como forma de ter o nosso plano de ação é uma ótima prática, né? Então, pegarmos ali alguns salmos e a cada dia ler um salmo, e desse salmo aprendermos algo para falar com Deus e pedir a Ele, né? E clamar e buscar a Ele, é uma ótima prática. E é isso que a sugestão de Lutero e também Timothy Keller citam, e a gente colocou aqui na lição. Então, a oração do Pai Nosso nos serve como modelo no sentido de nos ensinar verdades
princípios sobre Deus e sobre os propósitos que Ele tem para nós. E a oração é riquíssima sobre esses ensinamentos, sobre esses princípios. E já começa com um princípio e um ensinamento importantíssimo, riquíssimo, que é justamente o fato de nós podermos chamar o Deus do universo como Pai. Então, a oração do Pai Nosso, a primeira palavra dessa oração modelo ensinada por Jesus, já nos dá um vasto, conhecimento de quem Deus é e de quem Ele é para nós. Ele é Pai. E isso é um privilégio, É uma relação de intimidade. E aí eu acho que é importante a gente enfatizar aqui justamente o que o Paul Freston cita, e eu achei interessantíssimo, porque ele diz que ser pai significa uma relação de intimidade e não um cargo ou um título. Isso é importantíssimo, não é verdade? Porque os nossos jovens e adolescentes muitas vezes podem ver, e nós também, imagine, em qualquer momento da vida, a gente pode ver Deus como alguém tão distante de nós, Por sabermos que Ele é poderoso, soberano, o Rei. Parece que Ele é tão distante, Está dentro de uma hierarquia e que está certo ser assim, Ter reverência, ter temor. Mas essa reverência e esse temor não anula o privilégio de ter uma relação com esse Deus poderoso, que reina, que governa, que é soberano. Então isso é um privilégio e nós precisamos enfatizar isso para nós mesmos, como cristãos, e precisamos enfatizar isso como professores para os nossos alunos, nossos jovens e adolescentes. Porque o nosso Deus, antes de qualquer outra coisa para nos ensinar sobre oração, nos ensinou quem Ele é. E Ele começou a nos ensinar sobre oração dizendo que Ele é o nosso Pai. E isso não foi dito por nada, por ninguém menos que o próprio Filho, o unigênito até então. Então o Filho, aquele que seria depois o irmão mais velho, o filho mais velho, foi quem nos ensinou a chamar Deus de Pai. Isso é um privilégio, mas é um privilégio que não depende dos nossos méritos, dos nossos créditos, do nosso sacrifício. Esse é um privilégio e um direito adquirido, na verdade, pelo unigênito, pelo Filho gerado de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós estamos falando, primeiramente, de um privilégio, de uma relação de amor, uma relação de intimidade, mas nós precisamos também trazer à memória dos nossos alunos o óbvio, Parece que a gente, talvez a gente possa até esquecer, mas é isso. O sacrifício de Jesus na cruz é o que nos garante acesso ao Pai. E aí é aquele famoso, o óbvio que precisa ser dito. Nós estamos constantemente, pelo menos na nossa igreja, nos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz mensalmente no culto de Santa Ceia, em muitos dos nossos hinos. Mas por que isso é importante novamente ser enfatizado? Porque muitas coisas podem concorrer a respeito de quem Jesus é. Jesus é o sacrifício perfeito de Deus que nos garante a salvação e a adoção de filhos. Jesus é a fonte da vida daqueles que eram cadáveres por conta do pecado. Então, nós precisamos enfatizar, porque muitas vezes nós vemos Jesus e o mundo ensina Jesus como alguém legal, que entende de muitas coisas, um filósofo, alguém que tem ali até mesmo uma ideologia política. Não. Jesus é sábio, ele tem toda
instrução e todo o conhecimento, né? Não há filósofo que possa se comparar com o Senhor Jesus. Tudo isso, mas o mais importante para nós é que o Senhor Jesus é o sacrifício perfeito de Deus para nos resgatar do pecado e do inferno e nos reconciliar com Deus. E somente a fé em Jesus pode nos garantir essa relação de intimidade e de paternidade com Deus. Então, mais uma vez, nós precisamos resgatar isso. Isso aqui é teologia da salvação. Isso aqui é teologia profunda para nós aplicarmos aqui na nossa aula. Precisamos, mais uma vez, talvez parecer que estamos repetindo o óbvio, mas é importante. E se não fosse importante, Jesus não teria nos deixado um memorial para nos ajudar a lembrar da sua morte e da sua ressurreição, da sua carne e do seu sangue. Porque, mais uma vez, o mundo tenta nos distrair sobre muitas versões de quem é Jesus e de para que ele veio ao mundo. E pode ser que os nossos jovens e adolescentes estejam distraídos com essas versões a respeito de quem Jesus é e da sua missão aqui na Terra. E nós precisamos resgatar isso aqui nesse momento, a respeito de entendermos quem Deus é. Deus é Pai. E quem é Jesus? É o Filho que nos garante o acesso ao Pai. E aí, se somos filhos, precisamos então entender como é ser filho. E aí a gente chega no terceiro tópico da lição. E aí vamos já entender, fazendo um link com o título da revista, né? Oração, um estilo de vida. Então precisamos entender aqui que a partir da primeira palavra da oração modelo, ou seja, entendemos que Deus é Pai. A partir disso, então, entendemos que somos filhos e se somos filhos, temos uma identidade. Temos aqui proposto para nós, pelo Pai, um estilo de vida, né? Porque se somos filhos, então temos um pai, e o nosso pai, ele não é apenas um pai presente, é um pai onipresente, onisciente, onipotente. Então, se temos um pai e somos filhos, então se somos filhos, isso significa que temos uma identidade, temos um estilo de vida a partir dessa relação. E é isso que nós vamos aprender a partir do tópico 3 da lição, falando da oração de uma conversa de pai para filho. Então vamos lá, somos filhos. E o que isso significa? Significa que temos intimidade e proteção, mas também temos responsabilidades. Então a oração é um estilo de vida, a nossa relação com Deus nos propõe um estilo de vida, e isso significa, como estilo de vida, ter privilégios, mas ter também responsabilidades. E essas responsabilidades nós listamos aqui de forma resumida, vamos dizer assim, em 3 tópicos. Então, 3 das responsabilidades que temos aí como filhos é que nós precisamos imitar o pai, ou seja, aprender com ele como ser. Precisamos obedecê-lo, estamos aí falando de ouvir e seguir as suas instruções, as suas ordens, os seus mandamentos. E também devemos então nos submeter a ele. Né? Então nós ouvimos e seguimos o Pai e seguimos por conta da submissão, nos submetemos ao Senhor e nós dependemos dele. Então percebam aí que, mais uma vez, ser filho é ter privilégios, mas ser filho também é responsabilidades. E aí a gente já está falando
de um estilo de vida proposto a partir do Pai, do jeito de ser do Pai, ok? E aí, como que a gente toma posse desse estilo de vida? Como que a gente adentra nesse estilo de vida? Como que esse estilo de vida faz parte da nossa história e da nossa prática? Como nós vivemos esses privilégios e essas responsabilidades. Tudo isso acontece a partir da fé. E aí a gente começa a falar que os filhos, eles creem, né? Os filhos creem. E a fé é que nos mantém na comunhão com Deus, nessa comunhão, nessa relação de intimidade de pais e filhos. Então, o que mantém essa relação de pai e filhos com o pai? É a fé. E aí aqui no tópico a gente está falando que a fé é por onde a graça nos alcança. E mais uma vez aqui na lição a gente cita Charles Spurgeon como referência. Então a fé é por onde a graça nos alcança. E aí ele usa ali uma analogia, né, de tubulação, de um aqueduto. E aí a gente precisa entender que a fé, ela é verdadeira e consistente para nos manter em comunhão com Deus. Então, sem fé em Jesus Cristo, e não apenas em Jesus Cristo como alguém legal, alguém que tem filosofia, ideologias que com as quais a gente tem afinidade, não. É fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus, o sacrifício perfeito pelos nossos pecados, o nosso Salvador, o nosso Messias. Então, essa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador é a base, é o alicerce, é o meio pelo qual a graça nos alcança e nós temos acesso à presença de Deus, à relação de pai e filhos com Deus. Então, a nossa fé é o que nos mantém ligados a Deus como filhos ligados ao Pai. Então, somos filhos e os filhos devem crer em Jesus Cristo. E quando cremos em Jesus Cristo, nós também obedecemos ao Senhor Jesus e ao Deus Pai. Então, a fé é a raiz da obediência, mais uma citação aqui na revista. Então, se nós cremos, é inevitável que nós obedecemos, porque a obediência é a fé em prática. Então, se nós cremos, nós obedecemos. E se nós cremos, ou seja, nós confiamos em Jesus, nós nos submetemos a Ele. E por que nos submetemos a Ele? Por que nos submetemos? Porque entendemos que Ele é Senhor, soberano, justo, sábio, bondoso, perfeito. Então, se nós confiamos, nós nos submetemos e então nós obedecemos. Então, percebam aí que na nossa aula, na exposição do conteúdo, a gente vai criando um fluxo, né? Então, é Deus quem se revela como Pai, Jesus que se entrega como sacrifício perfeito, nós, por meio da fé, nos tornamos filhos e essa fé nos leva à prática da obediência. Então, não é a obediência que nos garante a salvação, mas a salvação, a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus, nos leva à obediência. Então, não há méritos, mas há obediência. E a obediência vem daqueles que são filhos. E se somos filhos e não estamos obedecendo, há algo de muito errado na nossa relação com Deus. Não na relação dele conosco, mas na nossa relação com ele. Então talvez esteja faltando, por trás da nossa desobediência, está faltando fé, está faltando confiança, está faltando humildade de reconhecermos o Senhor como nosso Pai e Jesus Cristo como sacrifício
em nosso lugar. E se cremos e obedecemos, a lição também é que nos propõe um outro passo, que também é muito legal para a gente tratar aqui com os nossos jovens e adolescentes, porque a gente está falando aqui no último tópico que os filhos crescem. Então, os filhos creem, os filhos obedecem e os filhos de Deus também crescem. E é importante a gente falar isso com os nossos jovens e adolescentes numa era em que muitas vezes as gerações mais recentes estão vivendo aí uma fase, uma cultura, né, de sentimentalismo, os famosos mimizentos, né? Então tem todo um milindre ali, tem toda uma cultura ao nosso redor tentando colocar a nós dentro de uma redoma que, na verdade, ao invés de nos proteger, está nos fazendo mais fracos, frágeis, covardes em muitos momentos. Então, nós precisamos conversar com os nossos jovens a respeito de que a vida nos impõe dificuldades e o Senhor nos propõe um caminho de amadurecimento, de crescimento. Então, o Senhor nos protege, mas o Senhor não é super protetor. Então, os filhos, para crescerem, sim, será necessário ter sacrifícios, né? Será necessário passar por sofrimento, frustrações, ouvir não do nosso Deus, né? Então, algumas palavras duras serão ouvidas pelo Pai, porque nós podemos citar aqui muitos trechos bíblicos, alguns exemplos até pesados, né, do nosso Deus ali, até, por exemplo, nos profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias, enfim, de Deus dando duras repreensões no seu povo. E nós somos o povo de Deus, nós somos os seus filhos. O Senhor, por amor, vai nos repreender. Então, nós precisamos entender que os filhos crescem e esse crescimento é um caminho de amadurecimento repleto de desafios, de sacrifícios, de frustrações inevitáveis para a nossa vida. Então, vamos entender isso com os nossos jovens. Por quê? Porque o Senhor quer nos tornar maduros. E aí entra um paradoxo, né? Que nós, para sermos maduros, precisamos ser também, ou antes disso, sermos dependentes, como crianças que dependem dos pais. Então, olha só, sermos dependentes de Deus como crianças que dependem do Pai é a base para nos tornarmos homens e mulheres, jovens e adolescentes já também, mais maduros, né? Familiarizados, íntimos de Deus, sábios, né? A sabedoria não provém apenas da quantidade de anos de vida que nós temos, não. A sabedoria provém da intimidade com o Deus sábio, que é a nossa fonte de instrução e conhecimento. Então, os filhos de Deus crescem e crescem porque creem em Deus e dependem dele e buscam sabedoria nele. E a fé, como George Miller diz aí, ela nos é concedida, entre outras razões, para o exato propósito de ser provada. Então, olha só, Deus tem metodologias que para nós, né, na nossa cultura principalmente, é uma metodologia dolorida, quase impensável. Mas é assim que o Senhor faz conosco. Ele prova a nossa fé. Ele proporciona, ele permite que nós passemos por situações difíceis justamente para nos fortalecer, para fazer crescer a nossa fé nele. E como cresce a nossa fé nele? Dependendo dele, entendendo que nós não sabemos, mas ele sabe. Nós não podemos, mas ele pode. Nós não conquistamos, mas ele é dono de todas as coisas. Então,
essa dependência de Deus nos torna mais familiarizados, né? Ele também, temos aqui essa citação de George Miller também, que por meio da fé, né, por meio da provação da nossa fé, nós vamos nos tornando mais familiarizados com Deus. Quanto mais temos a nossa fé provada e aí dependemos de Deus e experimentamos o seu cuidado, o seu amor, a sua providência, a sua sabedoria, os seus conselhos, quanto mais nos tornamos mais íntimos de Deus nesses aspectos, mais parecidos com Ele nós somos. Então, os filhos de Deus creem em Jesus Cristo, obedecem às suas instruções, às suas ordens, os seus mandamentos, e os filhos de Deus, então, com isso, a partir disso, eles também crescem, amadurecem, se tornam aí mais parecidos com o Senhor Jesus. Então, crer, depender e crescer são fluxos importantes no nosso dia a dia com Deus. São etapas importantes para nós. E aí a gente vai entender todas essas etapas, as nuances dessas etapas, a partir das próximas lições. Porque a gente vai entender por meio dos 7 pedidos da oração do Pai Nosso, como tudo isso pode ser vivenciado por nós. A fé, a obediência, o amadurecimento, a dependência do nosso Deus, tudo isso vai ser vivenciado por nós por meio de uma relação íntima com Deus. E nós vamos aprender isso por meio dos 7 pedidos da oração do Pai Nosso, que nós temos aí à frente ao longo desse trimestre. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que o Senhor abençoe suas aulas no próximo domingo, que o Senhor inspire vocês com o seu Espírito Santo e que os alunos sejam tocados pela palavra de Deus e tenham aí um incentivo, né? Um incentivo a mais uma vez, sejam aí inspirados pelo Senhor para intensificar sua vida de oração, sua prática de comunhão e relacionamento com o Pai. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima!